professor Marcos Aurélio de Química do Colégio Cristão Efigênia Tobias para mais uma aula aí de Química, né? Espero que nesses tempos aí de coronavírus vocês estejam bem seguindo as orientações, que é muito importante, tá ok? Então, a nossa aula é do módulo 5 da frente 4, tá bom? Então hoje nós vamos estudar fórmulas, fórmula mínima e fórmula molecular. Tá certo? No livro é a página 90 e 91, tá certo? Que a nossa matéria se encontra. Não é um conceito muito vasto, porém é importante a gente ressaltar, tá? Por quê? Porque as fórmulas, pessoal, é a linguagem química, tá? É a linguagem com que os elementos químicos vão estar, como se diz, eles vão estar se comunicando com a gente, tá certo? E os cálculos, né, principalmente quando a gente chegar na parte de cálculo, as fórmulas elas são importantes para a gente poder conseguir definir algumas coisas, né, definir quantidades, as quantidades de moléculas que estão envolvidas numa reação química. Então é importante a gente entender das fórmulas, tá certo? Então tá, no primeiro conceito a gente vai falar de fórmula molecular. O que se trata a fórmula molecular? É simplesmente a fórmula que indica o número de átomos e a quantidade de átomos daquela determinada substância, tá? Então a fórmula molecular, ela indica o número de átomos, tá? E a quantidade dos mesmos naquela determinada substância. Então é importante a gente gravar isso. Então, quando a gente se deparar com uma fórmula, a gente sabe que isso é uma fórmula molecular. Então essa fórmula ela vai indicar para a gente o número de átomos de uma determinada substância, para gravar e não esquecer. Ok, pessoal? E aí nós temos também o conceito de fórmula mínima, tá certo? Que ela indica a proporção mínima dos átomos em uma determinada substância. Ah, professor, mas tem esse detalhe? Também tem esse detalhe, e principalmente, né, as provas de Enem, de concurso, gostam muito de cobrar essa questão da fórmula mínima, tá certo? Mas a gente vai ver que são coisas bem simples e que o nosso entendimento vai ficar bem fácil em relação às fórmulas. Pessoal, então vamos lá. Fórmula molecular, né? Como eu havia dito, é a fórmula que vai indicar pra gente a quantidade em átomos que eu tenho de cada elemento em uma substância. Então vamos aqui, ó. Vem comigo. CH2O. Eu tenho o quê? Um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. C2H4O2. Eu tenho o que aqui? 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. E essa molécula aqui, ó, famosa, ó, glicose, tá certo? Aquela molécula que faz todo o ciclo, né, glicolítico, isso aí em biologia, né? Muito famoso, nos dá energia, né? Olha aqui como é que é a molécula da glicose, ó. C6H12O6. Tá certo, pessoal? Então isso é a fórmula molecular. Ela vai mostrar pra gente o quanto de cada elemento que eu tenho em uma molécula. Tá certo? Então isso é a fórmula molecular. E aí eu tenho a fórmula mínima. Nota-se o seguinte, olha só. A fórmula mínima para as 3 substâncias é a mesma. Por quê, pessoal? Porque a fórmula mínima ela mostra pra gente a proporção de cada elemento na molécula. Tá certo? Então como é que a gente faz para achar a fórmula mínima, professor? Simples. A gente divide pelo máximo divisor comum. Tá certo? Pelo máximo divisor comum entre os índices da minha molécula, né? Entre a atomicidade da minha molécula. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó. CH2O, fórmula mínima é CH2O, porque não tem um máximo divisível pelos 3, né? Não tem jeito de dividir. 1, 2 e 1. Por nenhum número, né? Eu divido por 1. Então vai dar o mesmo número. Certo? Agora, C2H4O2, eles são divisíveis por quanto? Por quanto? Qual que é o maior divisor? 2. Não é isso? Então se eu dividir por 2, vai ficar C1H2O1. CH2O. Né? Porque 1 eu não preciso falar, não preciso representar. Então CH2O. Olha que legal. Ó. Olha a glicose. C6H12O6. Qual que é o máximo divisor? 6, né? Se eu dividir 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. C1H2O1, tá certo? CH2O. Certo, pessoal? Então é o seguinte, a fórmula molecular ela me dá a quantidade de átomos que eu tenho em uma
substância, em uma molécula, tá? A quantidade. A fórmula mínima, ele me dá proporção. E ele me dá essa proporção, se a gente pensar um pouquinho mais, ele me dá essa proporção em mol. Tá certo? Quando a gente se lembra do conceito de mol, né? Ele vai nos dar essa proporção em mol. A gente vai fazer uns cálculos para frente que nós vamos entender isso com mais facilidade. Tá certo? E aí, a grande diferença que a gente tem que avaliar nessas moléculas, apesar de ter a mesma fórmula mínima, é a própria massa molecular. Tá certo? Se a gente for lá na tabela periódica, a gente pegar os pesos de cada elemento aqui, né? Vocês lembram lá o carbono? Ah, o carbono pesa quanto, professor? O carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1 e o oxigênio 16. Se a gente fizer a continha, tá certo? Eu vou chegar nessas massas moleculares aqui, ó. Por exemplo, né? O CH2O, a massa molecular dele é quanto? 30. Tá? O C2H4O2, a massa molecular é quanto? 60. E a glicose, né? C6H12O6, quanto que é a massa molecular? 180. Tá? Esses cálculos nós já aprendemos, né? A gente sabe como é que faz, tá? Mas só para a gente entender da onde que vem esse número aqui. Isso para mostrar o que, pessoal? Que são moléculas diferentes, que possuem a mesma fórmula mínima, e por serem moléculas diferentes, vão ter massas moleculares diferentes. Continuando então, pessoal, olha só, nós vamos fazer um exemplo aqui, como que a gente calcula a fórmula molecular a partir da fórmula mínima. Tá? Então a gente vai fazer um cálculo que a gente vai, através da fórmula mínima, nós vamos descobrir lá a fórmula molecular daquele nosso composto. Tá certo? Presta atenção, olha para vocês verem como o negócio não é difícil, como o negócio é fácil. Tá certo? A questão é bem facilzinha. Olha só, então a fórmula mínima é quanto? CH2O. E a massa molecular da minha molécula final é quanto? 180 gramas por mol. Então, quando isso acontecer, se tiver algum exercício e tal, né? Calcule, vocês precisam saber calcular para mim a fórmula mínima através da... Desculpa, calcular a fórmula molecular através da fórmula mínima, né? Eles vão ter que, normalmente vai ter que te dar os dados, tá certo? De massa molar. E olha para vocês verem que interessante que nós vamos fazer. Vamos primeiro, a gente tem a massa molar da minha molécula final, certo? Então, que é quanto? 180 gramas por mol, que é a molécula que eu quero descobrir. Tá certo? Então, o que eu faço? Vamos calcular, então, a massa molecular dessa substância aqui. Tá? Então, quantos carbonos nós temos? Um só, né? Então, 12 mais quantos hidrogênios? 2. Hidrogênios pega quanto? 1. Então, 2 vezes 1. Tá certo? Mas eu tenho 1 oxigênio, pesa 16. 16. Isso aqui, ó, 2, 12, mais 2, 14, mais 16, 30. Ou seja, essa molécula nossa, ela pesa 30 gramas por mol. Agora vocês veem como é que é fácil. Olha como é que é fácil. Para eu poder achar agora o meu... na verdade, o que a gente vai achar? Nós vamos achar um índice que nós vamos multiplicar a nossa molécula. Tá certo? Para nós descobrirmos a fórmula molecular. Tá? Simplesmente o que eu tenho que fazer? Pego a massa molar que eu tenho, da minha molécula, e divido pela massa molar da minha fórmula mínima. Olha pra vocês verem que interessante. Então aqui, ó. Então para eu poder achar o índice, tá certo? Vai ser assim, ó. CH2O, 180 gramas por mol, dividido por 30 gramas por mol. Quanto que dá isso? Dá 6, né? Corta aqui, ó. 18 dividido por 3 dá 6. Então o índice é 6. Então eu pego minha molécula e multiplico ela por 6. Quanto que vai dar o resultado então? Olha só. C, 6 vezes 1, então C6. O H, 6 vezes 2, 12. E o O, 6 vezes 1, 6. Então, ou seja, a fórmula molecular, tá certo? Da minha molécula, tá? É isso, ó, C6H12O6. Então, a partir da fórmula mínima, eu tenho que ter, claro, o dado, né, de fórmula molecular. Eu calculo o peso, né, em gramas por mol da minha molécula na fórmula mínima, pego esse valor e divido. Vou achar um índice, esse índice eu venho aqui e multiplico pelo índice de atomicidade da molécula. Então olha só. Agora, nós vamos fazer um outro exemplo, que é o quê? O cálculo da fórmula mínima a partir
da fórmula percentual, tá certo? Fórmula percentual nós já calculamos, tá? Então, o que é a fórmula percentual? Eu tenho uma molécula, né? O 100% da molécula é o peso total da molécula. E aí o percentual dela é o quê? São as frações, as proporções que cada molécula, que cada elemento está dentro da molécula em peso. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso em número de mol. Tá, professor? Mas como eu vou fazer isso? Simples, ó. Bem facilzinho, tá? Não tem nada de difícil nisso aqui não. Como a gente fala em percentual, eu posso considerar que é o quê? 100 gramas dessa molécula aqui. Não é? Percentual não é 100%? Então eu posso considerar que é 100 gramas. Então a gente vai supor que é o seguinte, então que o carbono nessa molécula é 40 gramas, o hidrogênio 6,7 gramas e o oxigênio 53,3 gramas. Tá? Isso em massa. E aí eu tenho o quê? As massas molares, né? De cada elemento. Tá certo? Então, carbono é quanto? 12, hidrogênio 1, o oxigênio 16. Então, quando eu faço isso, para eu poder calcular, é simples, né? O cálculo é o quê? Massa, né? Sobre a massa molar. Então, vamos fazer do carbono. Então, o carbono vai ser o quê? 40 dividido por 12. Isso vai dar 3,3. O hidrogênio vai ser 6,7 dividido por 1. Quanto que vai dar? 6,7. E o oxigênio é quanto? 53,3 dividido por 16. Isso vai dar quanto? 3,3. Tá certo? Olha que interessante, né? 3,3, 6,7, 3,3. O que eu faço logo após isso? Tá certo? Então eu tenho esses índices. Então minha molécula vai ficar assim, ó. 3,3, o hidrogênio 6,7 e o oxigênio 3,3. Divido esses índices aqui pelo menor índice, tá certo? Pelo menor índice, não, desculpa, pelo máximo divisor entre eles. E engraçado que nessa molécula o máximo divisor vai ser quanto? O 3,3. Então se eu dividir por 3,3 vai ficar C1H2O1. Tá certo? Então achamos aqui a fórmula mínima através da fórmula percentual. Tá vendo que é bem tranquilo, pessoal? Não tem nada de difícil, tá? Então só recapitulando aqui o que nós fizemos. Quando a gente chama de percentual, a gente teoricamente igualou a 100. Então posso falar que é 100 gramas. Então, 40% como se fosse 40 gramas. 6,7%, 6,7 gramas. 53,3 gramas. Divido, para transformar em mol, né? Divido pela massa molecular, vai me dar a fórmula, né, quebradinha aqui, eu acerto a fórmula, né? Multiplico pelo máximo divisor, CH2O. Espero, pessoal, que vocês tenham entendido, tá? Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a gente, beleza? Para casa, nós vamos fazer os exercícios aí da página 91 e 92, tá bom? Façam, treinem bastante, façam os exercícios do TC também, que é importante, lá tem muito exercício sobre isso. E, gente, e essa matéria a gente só vai ficar bom praticando, tá certo? A gente não vai conseguir fazer isso sem a gente estar praticando, não. Então vamos fazer os exercícios, que o mais importante, pegou a matéria, fez os exercícios. Dúvidas, entre em contato comigo. Até lá mais e até a próxima.